defensor, há pessoas que têm alguma formalidade porque entendem que o cargo exige uma formalidade, alguma importância. Mas isso não exige dinheiro. Dizer, a mim nunca foi o carro que me deu a importância. Eu prefiro dar importância ao carro. Quando as pessoas não têm assim mesmo, não é uma Mas será que é estimável o custo suportado em cada município relativamente ao presidente, aos vereadores, aos motoristas? Olha, deixe-me dizer que para sabermos do que é que estamos a falar. Um dos motivos que eu sou defensor da agregação de concelhos, como está agora a fazer das freguesias, e em muitos casos viam-se agregar 2, 3 concelhos, é que a despesa do funcionamento do órgão municipal, Câmara e Assembleia... Só por existir. Tem que existir num concelho. Sim, mas só pelo facto de existir ganha. Por existir e com os quadros mínimos, são 500 mil euros por ano. Tanto faz ser uma Câmara de 3 mil habitantes como uma Câmara de 30 mil. E, portanto, eu acho que se reunirmos 3 câmaras, há logo uma poupança de 1 milhão de euros. 1 milhão. Porque as 3 câmaras, os 3 concelhos passam a ter uma câmara. Penso que em pouco tempo permite uma economia de escala de 20, 30%. O que quer dizer que pode ser uma grande economia esta agregação de concelhos. É claro que não é fácil. Agora, se disserem às pessoas, como eu já tive a oportunidade de publicamente defender, que é possível reduzir 2 mil milhões na despesa dos municípios, num total de 7 mil milhões, mas que esses 2 mil milhões revertem diretamente para os municípios, através de pagando menos IMI, menos recolha de lixo, menos pela água, as pessoas vão aceitar. E onde é que se vai cortar os 2 mil milhões? Não. A economia de escala de junção de 3 municípios nas máquinas, no pessoal, e não fecha os serviços das câmaras. Exigir menos impostos. Sim. Ou seja, eu não defendo que se acabem com os concelhos ou com os municípios. O que eu defendo é que, se eu, com 2 vereadores, administro um concelho que tem 250 km², 50 mil habitantes, eu não tenho dúvida nenhuma que o mesmo presidente e o número de vereadores, noutra parte, também consegue administrar 2 ou 3 concelhos com essa população. Pois, mas aí, Dr. Medina, entram as clientelas partidárias, não é? Não, mas é aí sempre. Arranjam-se grandes explicações para tudo, mas a verdade está no clientelismo. São os familiares, são os primos, são os correligionários. Esta máquina pública hoje, em grande parte, existe como existe para servir clientelas partidárias, que são em cada vez maior número e com um parasitismo crescente porque os próprios indivíduos, os partidos vão crescendo em mediocridade. Eu não posso generalizar. Há casos disso, mas não posso generalizar. Eu não generalizo, mas eu digo grande parte é isso. E às vezes nota-se bem. Há câmaras que têm um funcionário para 150 habitantes. E há câmaras que têm um funcionário para 50 habitantes. Há aqui uma grande divergência. E o que é que essa gente está lá a fazer? Pois, isso às vezes pergunto. Há câmaras que têm 3 diretores, 3 chefes de divisão, 3 dirigentes. E há câmaras com a mesma população e o mesmo território, ou menores, com 30 ou com 50. É que é em nome disso que o Governo não mexeu nas câmaras e está a fingir agora que vai lutar contra as freguesias, coitadas. Não, já foram extintas muitas freguesias, temos que ser justos, Dr. Medina. Ainda não foram. Não foram, mas já foram anunciadas. Há de vir uma lei da Assembleia da República. Você acha que justifica assim uma luta tão grande com as freguesias que aquilo não vale coisa nenhuma em termos de dinheiro? Não era por aí que devia ter começado. É para enganar o público. A despesa está nas câmaras. O Governo não é capaz de ir às câmaras, não é capaz de ir às PPPs, não é capaz de ir aos como é que se chama, barómetros. Já está a ir, Sr. Professor. Bom, 250 milhões. 250 milhões. Um governo que representa... Mas já agora deixe-me fazer justiça a este governo que está nessa linha. Mas quem é que fez estas PPPs? Não foi este governo. Este governo, se calhar, está aí devagar. Ou deve ir mais fundo. É o clientelismo que está em toda a parte. Há PPPs que já vêm há muito tempo. Pois, até já do tempo do primeiro, do governo do professor Cavaco Silva. Mas não há
Não há que escondê-lo. Eu ainda agora ouvi bem o Sr. Ministro da Saúde dizer que as PPPs na saúde até são benéficas. E eu ouvi ontem o Tribunal de Contas a dizer que há escolas de ensino privado que fica mais barato que ensino público. Portanto, não se pode meter tudo no mesmo saco. Há que fazer distinções. Claro. Doutor, temos que avançar para a questão do IMI e o impacto do IMI nas autarquias. Nós não podemos absolver os governos que ficam cheios de medo para enfrentar os presidentes das câmaras. Não se pode. Concordo. Nem que estão cheios de medo para enfrentar os PPPs. É medo numa situação de decadência profunda e de um Estado falido que um governo não tem coragem de mexer neste sentido. Quando estamos a um ano de eleições autárquicas. Mas vão perdê-las. Se fizeram tão bem que vão perdê-las. Professor, faça justiça a este governo, que pelo menos lançou a discussão, lançou as bases. E andámos aqui 20, 30 anos, que isto já devia ter sido há 20 anos. Doutor Medina, temos que acelerar. E o IMI? Devia ter começado há 20 anos. Não, mas não é isso. Como a lei dos compromissos já devia ter 20 anos, professor. Se tivesse 20 anos, as câmaras não estavam endividadas, a CP não estava tão endividada, os hospitais não estavam tão endividados. Deixe-me dizer o seguinte. Este governo teve coragem nisso. Este governo está a morrer aos bocados. Exatamente porque não informou, porque não atacou estes grandes interesses. Este governo não estava comatoso como está, se tivesse atacado os grandes interesses, como não atacou. E também está mal porque os grandes interesses estão a reagir contra este governo. Com certeza, os grandes interesses servem-se a si próprios. Pois, claro. Há muita gente Medina, assustada. Vamos avançar aqui no nosso tema. O impacto do IMI no orçamento dos municípios. Doutor Medina, estou-lhe a pedir a sua análise. Eu sei, através do Dr. Fernando Costa, que, do ponto de vista de finanças, há dois tipos de medidas que não encontram hoje justificação. Primeiro, o acréscimo do IMI. Segundo, os dinheiros que o Governo mandou para lá que também não se justificariam. Mandou para lá para onde? Para os municípios, para pagar dívidas ou coisa assim no género. Quer dizer, foram dois bónus financeiros. O IMI ninguém percebe para quê. Hoje, pareceu meter... Para aumentar a receita? Não, mas é que não é para aumentar a receita, é para poupar, é para pôr de lado. Quer dizer, como se já não bastasse esta carga brutal de impostos, o Governo vai exigir este IMI para pôr ali de lado. Quer dizer, nesta altura... No caso dos municípios que não precisem de pagar dívidas a médio e longo prazo. Mas a maioria precisa de pagar dívidas, vai precisar de dinheiro. Mas há muitos que não precisam. E mesmo assim tem que cobrar às pessoas para depois irem pôr no Instituto de Gestão de Crédito. Aí eu não concordo. Portanto, isso é uma forma subreptícia de ir buscar dinheiro... para o deixar ali a um cantinho, não é? Já não chega. E para diminuir o déficit público. Para contribuir que o déficit não passe dos 4,5. Sim. E de facto isso está nas instruções, nas regras orçamentais. Este equilíbrio é difícil, não é? Combater o déficit. Sim, mas Judite, nós num momento em que o saque fiscal atinge dimensões desconhecidas entre nós, nem no tempo das guerras coloniais, lança-se a carga que se lança e depois vai-se lançar mais o IMI para pôr ali o dinheirinho de lado. Bom, o Sr. Professor sabe que também havia uma grande injustiça, que havia prédios de 1960, 1970, que pagavam 50 euros e o prédio ao lado paga 500. E esta avaliação extraordinária vai subir, em regra, os prédios antigos, mas também vai fazer descer aqueles prédios ali do ano 2000, vão descer. Vai haver 10% ou 20% de pessoas que vão pagar menos IMI no próximo ano. Não concorda que esta mexida na avaliação dos imóveis era fundamental? Para corrigir esta assimetria. É um assunto que eu conheço com alguma proximidade, porque este sistema técnico do IMI foi criado no tempo em que eu estive a dirigir uma comissão para tratar da tributação do património. O seguinte, é um problema que eu conheço bem. Agora, o que se deveria fazer era atualizar aqueles que estão desatualizados. Ou por deficiência ou por excesso. E baixar os que estão muito altos. Mas isso é o que está anunciado. Não. Mesmo aqueles que já estão a um nível atualizado vão ter... Infelizmente, e eu aí não posso concordar com o Governo subiu a taxa máxima, que era de 0,4 para os avaliados, para 0,5. Está mesmo a pedir aos municípios que subam lá de 0,4 para 0,5. Isso, percentual, é um aumento de 25%. O Governo subiu a taxa mínima, que era de 0,2 para 0,3. Isso é um aumento de 0,2 para 0,3 de 50%. E as pessoas vão pagar? Ou vamos entupir os tribunais? Ninguém quer perder a casa. Não, os tribunais vão ficar fora desse processo, porque isto vai ser taxativo. O que pode ir para os tribunais é os critérios de avaliação.
porque o Tribunal Administrativo deu razão a uma pessoa que recorreu porque os critérios não estavam bem definidos. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. De facto, e vá lá que o Governo teve muito bom senso, a salvaguarda, isto passava para 1.800 mil milhões. Veja isto, era mais 60%. Isto era muito violento para as pessoas. Por isso é que era um bom prémio para os municípios. Era um bom prémio para os municípios. E os municípios ficavam agradecidos. Mas isto sai do bolso das pessoas e de quem tem casa. E a Judite tem casa, e eu tenho casa, e eu acho que era muito violento. Era muito penalizador. A cláusula de salvaguarda vem pelo menos mitigar esse aumento tão abrupto. Durante um ano. Em 3 anos. Em 3? No primeiro ano 1/3, no segundo ano 1/3 e no terceiro ano 1/3, quando 1/3 for superior a 75 euros. Porque se 1/3 for menos que 75 euros do aumento, estamos a falar à diferença do aumento, então... Daqui a 3 anos estamos com aquela carga em cima. Ó, Sr. Professor, o grande problema não está na avaliação. O grande problema está nas taxas que os municípios vão fixar. Porque se um município fixar-lhe a taxa mínima e o outro ao lado fixar a taxa máxima, a diferença são só 66% que o outro paga a mais em relação ao outro. Isto agora está nas mãos dos municípios e dos presidentes de Câmara em fixarem as taxas. E eu faço um alerta... E qual é na sua Câmara o que vão fixar? Taxa mínima. Já quase e tem notícia de muitas mais? Eu tenho isto computadorizado, sei todos os dias as avaliações que são feitas e sei quanto é que vou receber a mais no próximo ano. Já tenho um cálculo. E já agora alerto, porque há aí câmaras ou que não querem fazer essa análise, essa previsão, ou estão a ver se escondem tudo para depois terem uma grande prenda. E eu não quero falar muito em municípios, mas eu não fujo a citar o caso de Lisboa. Como Lisboa é uma cidade muito antiga e muitos prédios antigos, e muitos já não são avaliados ou não são mexidos no valor matricial há muitos anos, aí não tenho dúvida nenhuma que Lisboa, se não reduzir as taxas, Lisboa pode ter um aumento no IMI, que já é muito grande, tem 110 milhões de euros de IMI, Lisboa pode passar para 100 para 170 milhões. Doutor Medina, uma outra questão que tem a ver... Aí os partidos têm que ver bem o que é que vão fixar. Porque eu achava bem que os municípios tivessem um aumento de 10%, 15%. Agora, pode haver municípios, como este caso, podem ter aumentos de 60%, 70%. Vamos ver. O que eu acho um exagero. Doutor Medina, uma outra questão muito controversa sobre os municípios é a limitação dos mandatos. Que eu inicialmente pensei que se aplicava a alguém que não tinha possibilidades de, mudando de município, voltar a concorrer. Não sei em que estado é que está o entendimento desta matéria. Tem uma grande confusão. Mas não se sabe ainda ao certo? Isto só se vai saber ao certo quando o Tribunal Constitucional, que é a última instância a decidir algum recurso... Mas isto vai para o Tribunal Constitucional. Isto já está publicado há que tempos. Certo, mas a lei é duvidosa, como muitas outras leis. E o seu professor o professor Gomes Canutilho, que é uma pessoa insuspeita, que, por exemplo... Qual é a opinião dele? Que é possível um presidente de Câmara mudar de município. E há outras opiniões assim? E há opiniões contrárias, como é natural. Qual é a sua? A minha, olha, da leitura do artigo da Constituição, fazendo a conjugação, dá a impressão que a limitação de mandatos, uma vez que a autarquia local tem interesses próprios, tem um local próprio e tem uma função própria, e a função própria é naquele município e naquele território, salvo erro, artigo 275, dá-me a impressão que é possível. Mas eu acho que há razões de sobeja para ter dúvidas. Eu acho que o melhor era o Tribunal Constitucional esclarecer quanto antes, já que os partidos não tiveram o bom senso de esclarecer isto. Porque, inclusivamente, o Partido Socialista, que até é a favor e que acha que a interpretação da lei é favorável a poder, agora não quer que os seus autarcas concorram. Aqui o que há é falta de... A minha opinião é de que, digamos, o sistema político devia arranjar um sistema de limpeza do pessoal político. Deputados, governador civil já não há, presidentes de Câmara, era limitar no tempo.
tinham que ir procurar a vida para outro sítio. Porque há um parasitismo à volta do Estado e dos seus dinheiros completo. Deputados estão lá vidas inteiras. Há lá caras que eu... Professor, a Constituição prevê a limitação de mandatos só para os titulares de órgãos executivos e não prevê para os legislativos. Sim, mas o problema não é esse. Primeiro, eu perceberia... Mas está uma matéria, se calhar, que a Constituição tinha que ser revista. Mas isto não é nada revista. Este país está a morrer aos bocados. Eu acho que na situação do país atualmente era ótimo, porque a quantidade de gente que presta muito pouco para a função pública é crescente. E se as pessoas tivessem que pensar em ir arranjar vida daqui a 3 anos ou 4, seria muito saudável. Mas isso também pode ser perverso, pode ser visto sob um outro ângulo, que é afastar de funções políticas e executivas alguns que sejam melhores, que sejam os melhores. Não são os melhores, porque